essa lição fala dos ataques contra a Igreja de Cristo. Todo o trimestre, portanto, trata de 13 temas interessantes sobre as sutilezas do inimigo em cada área da vida humana, as sutilezas do inimigo em cada área da vida e existência da igreja. Tá? Então, cada lição tem sido assim de grande importância e, por que não dizer, de influência para o nosso conhecimento, para o conhecimento das coisas sagradas de Deus. E a Bíblia nos ensina a conhecer Deus. O profeta Oséias profetizou, dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ficou, portanto, registrado, e nós temos a Bíblia como um livro de prática, fé e conduta, lembrando que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Eu estava conversando essa semana com algumas pessoas e sempre surge perguntas da Bíblia, sempre surge algumas dúvidas. E a pessoa disse assim: eu quero tirar uma dúvida. Eu falei: eu também quero tirar algumas. Sempre vamos ter. Primeiro, a Bíblia ela é um livro, ela foi escrito, é um compêndio de escritura com 3 gramáticas diferentes. Ela foi escrita no hebraico, no grego e alguns textos em aramaico. E é necessário a gente conhecer a Bíblia não do ponto de vista religioso ou denominacional, mas como o nosso pastor fala sempre, quando você lê um texto, perceba, descubra quem disse, quando disse, para que disse, para quem disse, para que possamos compreender, portanto, aquilo que no texto está escrito. E nós conversávamos sobre a tese da atualidade, a tese do momento, onde muitas pessoas dizem ser a Bíblia um livro machista, um livro egoísta. E aí nós começamos a citar alguns exemplos da Bíblia, que a Bíblia não é um livro machista. Ao contrário, é um livro que traz, que coloca o ser, a mulher em destaque. E você vai encontrar em toda a Escritura esses princípios. A questão é interpretativa. A questão interpretativa. Mas você vai encontrar na Bíblia um Deus que matou? Sim. A própria Bíblia diz que quem dá a vida e quem tem direito de tirar é Ele. É que as pessoas, na verdade, querem escolher um tipo de Deus. Cada pessoa quer escolher um tipo de Deus para si. Um Deus que seja, como certa feita eu tive essa experiência, 2012, 2014, por aí. Tinha acontecido um episódio denominacionais, e eu fiquei muito assim triste por ver aquela, vamos dizer, demanda entre líderes da denominação A, da denominação B, da denominação C, da denominação E e etc. Eu fiquei muito triste com aquilo. E eu então fui orar para compreender, para tentar entender o porquê daquela confusão toda. E eu tirei um tempo de oração. E foi uma experiência única, porque nunca mais eu tive outra daquela. Pode ser que outro dia tenha. E lá por
por tantas, eu estava em silêncio e chorando de tristeza daquele episódio, e eu ouvir o Senhor falar ao meu coração: você quer entender o que está acontecendo? E eu disse sim. Ele disse: é muito simples. Você tem um livro na mão que conta isso. Mas como, Senhor? E o Senhor Jesus, ao meu coração, dizia assim: quando eu vim a esse mundo, também foi assim. Eu vivi no meio de um povo que era assim. Os judeus queriam um Jesus judeu, ou seja, um Jesus que colocasse Israel no topo e massacrasse as nações vizinhas. Mas os fariseus queriam um Jesus fariseu. Os saduceus queriam Jesus saduceus. Os romanos queriam Jesus romano. E hoje não é diferente. O assembleiano quer um Jesus assembleiano. Os batistas querem um Jesus batista. Isso eu ouvi nitidamente. Não tinha ninguém no lugar da oração. Os católicos querem um Jesus católico. Os wesleyanos querem um Jesus wesleyano. Os metodistas querem um Jesus metodista. Mas eu não sou nenhuma dessas coisas. Eu sou Deus. E eles não entenderam ainda. A oração prolongou, mas só em lágrimas. E eu procurava naquele canto de oração, eu procurava um buraco para entrar, de tão forte que era a presença de Deus. Enquanto o crente, seja lá de qual denominação for, não acordar para a ideia que você não pode interpretar a Bíblia de acordo com a sua denominação, que você não pode interpretar a Bíblia de acordo com a sua crença, que você não pode querer um Jesus de acordo com a sua forma de religião. Enquanto nós não acordarmos para isso, nós vamos continuar acreditando que Jesus é um Jesus denominacional. Mas a Bíblia te liberta dessas coisas. A Escritura te liberta disso. E ninguém pode servir a Deus por medo, barganha, apenas pela salvação. Eu acho isso muito pequeno. Um dia eu vi um senhor dizer assim: eu sou crente porque eu tenho medo do inferno. E não é isso, gente, por amor de Deus, não é isso. Precisamos aprender que ser crente é um estilo de vida. Ser cristão é um estilo de vida. E não é por uma opção de ser salvo ou não. A salvação foi dada por Deus gratuitamente, pela graça, mediante o Calvário. E Jesus simplesmente disse assim: quer vir após mim? Venha. Se quiser, venha. É você que decide se quer. Ele não te força. Servir a Deus é coração contrito, é coração quebrantado, é coração aberto, é vontade de servir, de reconhecer a Deus como Criador, a Jesus Cristo como Salvador, ao Espírito Santo como Consolador. E só a Bíblia Sagrada pode nos ensinar detalhes da salvação, detalhes da caminhada com Cristo, detalhes da nossa fé. É lendo, é estudando, é reconhecendo. E é preciso conhecer para nos livrar dessas sutilezas. Porque antigamente, você vai lá para o livro do Êxodo, e você vai ver um faraó massacrando, uma nação matando as crianças. Você vai ver um faraó massacrando uma nação com trabalho forçado aos hebreus. Ao longo da história você vai ver as estratégias do inimigo. Se formos lembrar aqui, os judeus que foram mortos, as matanças aos inocentes na época de Jesus e tantas coisas mais. Ou seja, barbáries a coletiva. Só que nós estamos vivendo dias que é tudo sutilmente, tudo silenciosamente.
tudo com fineza, com sutileza. Sutil, uma coisa que quase não se percebe. Por exemplo, você não percebe o sereno da noite, percebe? Você fica do lado de fora, no ar livre, você não percebe que está tendo sereno, umidade. Mas deixe alguma vasilha, deixe uma placa de vidro, deixe o teu carro das 8 às 10 e quando você vai pegar, veja se não tem, se o teto e o para-brisa não está cheio de água. Você não vê o sereno, mas ele está acontecendo. As alternativas do inimigo são sutil. Aos poucos. Eu era adolescente, me contaram uma história de um senhor que, quando adolescente, ele estava a caminho da igreja com uma Bíblia e ele encontrou um moço que disse assim: você vai para onde, garoto? E ele disse: eu vou para a igreja. E aquele moço disse: garoto, vai brincar, a igreja é coisa de adulto, vai curtir a vida, você não vai ter infância. E aquele garoto escutou aquilo e disse: é mesmo. Ok, tempos depois, ele vai para a igreja, resolveu ir, lembrou, e foi para a igreja. E no caminho ele encontrou uma pessoa que disse assim: jovem, vai para onde? Vou para a igreja. Mas você é jovem, vamos em tal lugar, depois você vai para a igreja. Rapaz, deixa esse negócio de igreja para quando você chegar à sua velhice, vamos aproveitar a juventude. E aquele jovem então entendeu que era melhor ser jovem e aproveitar a juventude. E depois de aproveitar tanto a juventude, chegou a certa idade já velhinho e ele lembrou. Pegou a sua Bíblia empoeirada e pegou a sua bengala e vai para a igreja. E encontra uma pessoa no caminho que diz assim: Senhor, bom dia, você vai para onde? Eu vou ali numa igreja assistir um culto. Isso é sacrificial. E outra coisa, depois do senhor ter desobedecido tanto, procurar a igreja. Igreja é para quem está novinho ainda, que começa a frequentar desde pequeno. E ali ele parou e voltou para casa e disse: é verdade, eu já pequei demais para procurar. Ele foi iludido, né? Essa hipérbole, essa parábola, não sei se foi fato real, dá a entender a forma sorrateira e simples. Não precisou esbravejar, não precisou discutir, é sutilmente, é mais fácil, é mais simples. E nos tempos atuais que nós estamos vivendo, e aí nós estudamos já 10 lições com a de hoje sobre sutilezas contra princípios e valores, e nós estamos numa geração que, para ela, parece que é a mais sábia do mundo, a geração atual. É a mais sábia do mundo. É a geração que desmerece os adultos. É a geração que ignora os cabelos brancos e a experiência. Nós estamos numa geração que parece ser a mais sábia, a mais intelectual. Parece que é a geração que nós estamos vivendo, ela quer ser aquela geração que sentou com Deus e deu conselhos a Deus. E aí quer te doutrinar, quer te ensinar. E aí vem dizer: você está errado, isso está errado. Só falta dizer assim: eu sentei com Deus estes dias e Ele disse isso. E não é assim. Nós estamos vivendo uma geração onde a normalização de tudo, e como é fácil o argumento de quem quer contradizer, porque quem contradiz encontra pontos desconhecidos para contradizer. Quem contradiz confronta com as suas próprias crenças para contradizer. E a lição 10 hoje trata sobre mordomia cristã. E nós vamos
estudar algumas coisas dentro daquilo que está na nossa lição, lembrando que é impossível sair daqui com tudo. Eu disse esses dias para uma pessoa que me questionou sobre os ramos das doutrinas cristãs, e eu disse para ele: jovem, em mais de 500 anos, em mais de 2000 anos da história do cristianismo e em mais de 500 da reforma, nunca conseguiram chegar a um consenso sobre as ramificações doutrinárias. Tu quer me chamar para discutir esses assuntos? Quem sou eu? E eu disse a ele: eu só sei de pouquíssimas coisas. E ele disse: quais? Que Deus enviou Jesus, amando tanto esse mundo, para morrer numa cruz para perdoar pecados, do qual eu sou um dos pecadores. Eu só sei que pelas obras ninguém se salva. Eu só sei que se morrermos com Cristo, herdaremos a vida eterna. E se morrermos nessa esperança, um dia ressuscitaremos. Eu só sei que Jesus virá. Quanto a dia, tempo e hora, não sei. Ele parou e disse: bem que é verdade. E às vezes nós ficamos a discutir coisas que não nos levam a lugar nenhum. Que Deus nos guarde. Então, dentre as sutilezas, nós estamos aqui estudando sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. A palavra mordomia, aqui na nossa língua portuguesa, quando se fala em mordomia, você já pensa em um executivo engravatado, todo imponente, cheio de direitos, cheio de regalias. Já dá essa ideia, e não é. A origem da palavra mordomo, mordomia vem de mordomo. Então, mordomo era o mesmo que escravo. A diferença na pronúncia entre escravo, que é eved, ou serviço, que era avod, está apenas nos sinais de como se escreve no hebraico, mas tem as mesmas letras. Mordomo é serviçal, é serviço, e não se imperar e buscar vantagens. Ter mordomia aqui é prática e não luxo. Mordomia, portanto, vem de servo, de escravo e de serviço. E você vai encontrar o primeiro mordomo da história. Quem foi? Deixa eu fazer essa pergunta para você de casa. Pode escrever lá no chat dizendo quem foi o primeiro mordomo, tá? Quem foi o primeiro mordomo? Nós vamos daqui a pouquinho responder. Mas vamos lá. A história conta em Gênesis 14, 20, sobre um episódio. Houve alguns reis daquela região que brigaram. Foram 5 reis contra 4. Naquele episódio, aconteceu um fato lamentável. Um daqueles reis passou ali perto de Sodoma e sequestrou Ló. Sequestrou a família de Ló. E um daqueles homens que viu o sequestro do sobrinho de Abraão escapou da guerra e foi contar a Abraão o que tinha acontecido. Gênesis 14. Portanto, 14 a partir do 12. No 11 diz assim: e tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram. Então veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Nesse episódio, Abraão levanta-se
chama os seus criados, nascidos em casa, que eram 318 homens, entrega armas na mão deles. Abraão arma todos os 318 e vai ao encontro dos sequestradores de Ló. Abraão entra na batalha e consegue resgatar o seu sobrinho com os bens e tudo que tinha. E Abraão ajudou naquela guerra, dando vitória a quem estava com a razão, a quem estava certo. E ao voltar daquela guerra, ao voltar daquela batalha, Abraão encontra com Melquisedeque, rei de Salém, que ele trouxe pão e vinho. Era um sacerdote. Não vamos entrar agora nesse assunto do sacerdote, desse rei. A história aí é muito grande, muito simbólica, muito interessante. E portanto o versículo de número 20 vai contar que quando o rei de Salém veio a Abraão, daí Abraão ofertou-lhe, Abraão entregou a 10ª parte dos seus bens. A Bíblia vai nos mostrar que foi um reconhecimento, e ali aponta para Cristo, porque o rei trouxe pão e vinho, apontando para Cristo, que celebrou no dia da Páscoa, trouxe a ordenança da ceia, celebrando com pão e com vinho. É outros assuntos. Na verdade prática, nós vamos ter que contribuir financeiramente para a obra de Deus. É mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as bênçãos dispensadas. O reconhecimento da paternidade divina, o reconhecimento do Deus Criador, o reconhecimento da grandeza de Deus, nos leva a compreender que contribuir no reino de Deus, seja qual for o tipo de ofertas, não é um dever, e eu vou acrescentar, não é uma obrigação, não é por medo, não é por força, é por uma simples palavra: gratidão. O que está em tese não é a validade ou deixar de ter validade, é reconhecer que Deus é o possuidor dos céus e da terra. Portanto, dentro dessa lição, o que está sendo abordado é a mordomia. E aqui eu respondo quem foi o primeiro mordomo. O nome dele era Adão. Adão foi o primeiro mordomo. O que é ser mordomo? Ser servo, estar a serviço, ser escravo. E aqui, deixa eu abrir um parêntese. Escravo aqui, quando vem em nossa cabeça a palavra escravo, vem a ideia de uma pessoa que está subordinado a outro, sem direitos, apenas com deveres a cumprir, sem direito nenhum. Trabalho escravo, não tem uma boa dormida, não tem uma boa alimentação, apanha para trabalhar. E a Bíblia não está falando aqui, quando a Bíblia fala de escravo, não está falando disso aqui não, gente. Quando a Bíblia fala de escravo, que é o mesmo que mordomo, que servo, aponta para Eliezer, o servo de Abrão. E quando Abrão pede um filho a Deus, ele ora dizendo: Senhor, eu não tenho filho, o único herdeiro que eu tenho é o moço que veio lá de Damasco, que eu cuido dele, ele é o herdeiro de tudo, é o Eliezer, ele é o herdeiro. Então, você vai perceber que o papel de Eliezer na casa de Abrão não era um papel de escravo como vem na mente quando citamos a palavra escravo. E Paulo
toca nesse assunto apontando nós hoje como escravos de Deus. Não é que Deus te escraviza no sentido da palavra como nós entendemos. Não, é no sentido de mordomo. Lembra de José? José foi vendido como escravo. Ou seja, era um hebreu que agora estava sendo levado para o Egito, para uma nação estranha, e foi negociado. Deram prata aos irmãos e levaram José. Tá, José chegou e foi vendido no Egito como escravo a quem? Potifar. Na casa de Potifar, José trabalhava apanhando, trabalhava sem comida. Era isso? Não. José tinha as regalias da administração. E era o Egito, tá? Como escravo ou como mordomo na casa de Potifar, quando a mulher de Potifar o perseguiu, ele disse: não, senhora, eu estou aqui como serviço do rei. Todas as coisas o rei me entregou nas minhas mãos, menos sua vida. José administrava, e a Bíblia ainda diz assim: tudo que José colocava a mão prosperava. Potifar entregou tudo na mão de José. O papel do mordomo era isso, administrar. Assim como Deus entregou tudo na mão de Adão, o papel de Adão era administrar. Então, escravo à luz da Bíblia é isso aqui. É o mesmo que mordomo. Então, o papel do mordomo é praticar mordomia. O que é então agora o que nós estamos estudando? Mordomia cristã. Mordomia cristã, portanto, é administrar aquilo que Deus nos dá, a partir do tempo, a partir dos bens. Isso chama, portanto, mordomia. Retire da sua mente a ideia de mordomia como meu pai dizia, fidarguia, no sentido de vantagens desnecessárias, tirar vantagem de tudo. A ideia, aqui na linguagem brasileira, a mordomia dá a ideia disso, né? Eu vou repetir, é um camarada que é o executivo que não faz nada, mas tem um salário monstruoso com direito a carro, a avião, a tudo. E não é isso, mordomia aqui é serviço. Então a mordomia cristã, quando a Bíblia fala de mordomia cristã e quando nós estudamos mordomia cristã, estamos estudando sobre a prática da administração daquilo que Deus nos dá. E o assunto de hoje é a mordomia cristã dentro da ideia financeira, daquilo que nós fazemos para com Deus, daquilo que é prática desde a antiguidade como princípio e não como obrigação. E como bem disse o pastor aqui um dia desse, né? E causou até polêmica em algumas denominações no Brasil afora, que ofertas e dízimos não tem nada a ver com a salvação. A salvação é pela graça, a salvação é pela fé, a salvação é o Calvário, é o antes e o depois de Cristo. A prática da mordomia cristã é um reconhecimento a Deus. E para que era feita a mordomia cristã, ou melhor, a mordomia das finanças no Antigo Testamento? A gente vai entender à luz da Bíblia que era para a manutenção do serviço sacerdotal, do templo, dos sacerdotes e de tudo que existia na época da antiga aliança. E hoje, finalmente, mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, é uma expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agradecido a Deus. Tópico 1.
Conhecendo o evangelho da barganha. O primeiro subtópico diz: dízimos e ofertas como moeda de troca. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido. O que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se tornado uma prática de barganha. Técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos e mais pobres. Vale de tudo. E o que é pior, tudo em nome de Deus e da fé. Através das mídias, pessoas são abordadas toda hora com mais pedidos e apelos por dinheiro. A promessa é a mesma: dê tudo que você tem para receber em troca muito mais daquilo que você ofertou. Nesse jogo de troca, vale até mesmo colocar Deus contra a parede. Alegam-se que se Deus não der o que alguém negociou com ele, então deixa de ser Deus. É a velha técnica da famigerada teologia da prosperidade, que diz que se você não tiver tudo o que você deseja e sonha, é porque Deus não é na sua vida. E infelizmente muita gente cai nessas tragédias por falta do conhecimento das Escrituras. Gente, vamos lá. São dois extremos. Eu costumo dizer que extremos são perigosos. O extremo de eu não querer aceitar os princípios e valores é perigoso. E o extremo de pegar esses princípios e valores e torná-los obrigatórios como leis para a vida. Deixa eu falar uma coisa. É inegociável princípios e valores. São inegociáveis. Princípios básicos, seja de ética, seja de moral, seja espiritual, seja o que for, são inegociáveis. Deus não negocia com ninguém, tá? Agora, dentro desse quesito, Deus reconhece o coração de quem faz com amor, com obediência, sem medo e sem obrigatoriedade. Deus reconhece. Lembra que Jesus um dia estava no templo e as pessoas iam até o gasofilácio e deixavam ali os seus tesouros, quando de repente uma senhora chega ali e deixa a sua contribuição, a sua oferta. E Jesus disse: vocês viram aquela mulher? Ela é uma viúva e ela deu mais do que todo mundo. Era a menor de todas as moedas de valores correntes da época. E os discípulos questionaram. E Jesus disse: tudo que ela tinha era aquilo. Os outros deram o que sobejaram. Não é por isso que vamos usar esse texto e forçar você a entregar tudo. Aí você está forçando o texto. Aí você está contradizendo o que o próprio Jesus disse. Não é isso. Jesus estava dizendo que ela tinha um coração, que ele estava ofertando com a alma, com o coração. E quando ela deu tudo, por pouco que tinha sido, ela deu mais do que todo mundo. Aí é diferente daquilo que, da forçação de barra para adquirir barganha, ou para provocar barganha, ou para arrancar de você o que você tem, apresentando esse texto como referência. De jeito nenhum, por amor de Deus, não é isso. Dízimos e ofertas como moeda de troca é afronta ao próprio Deus, é afronta ao próprio Criador, e cá entre nós. Eu já vi denominação que, se o membro não dizimar, ele fica sem a Santa Ceia. Por amor de Deus, gente, isso não é cristianismo, não. Por amor de Deus, isso não é Bíblia e nem cristianismo. Pode ser qualquer outra coisa, menos pregação do Evangelho. Privar um crente de participar da ceia porque ele... Gente, vamos parar com isso, por amor de Deus.
dízimos e ofertas está relacionado com mordomia e com reconhecimento a Deus, e não como uma obrigatoriedade para a comunhão com Deus. E a lição vai nos deixar claro aqui também que o não concordar, o não entender, o não compreender, pode se tornar também uma aparente avareza. Eu conheci um caso desse. Conheci um senhor que ele tinha muita dificuldade. E na hora da oferta, ele tirava, que ele não deixava o dinheiro em casa, ele não deixava o dinheiro no banco, então o dinheiro dele era todo nos bolsos. E dizem que ele tinha um bom dinheiro. E aí eu presenciei, algumas vezes eu era garoto, presenciei, ele pegava aquele dinheiro, aí ele ia passando, olhava para todo mundo assim e ia passando, nota por nota. Aí ele pegava a nota menor, mas ele pegava a nota menor e olhava para ela e passava. E escolhia a nota menor e a mais amassada, a mais rasgada, a mais machucada que tivesse, para ofertar. Por incrível que pareça, irmão, por incrível que pareça, esse camarada sofria tanto golpe dos outros. E uma vez ele chegou para mim e disse: irmão, eu vendi 14 cabeças de gado para um camarada e não me pagou até hoje, sumiu. Foi Deus que castigou? Não, espera ainda, calma. Não é que foi Deus que castigou. O princípio do entendimento é assim: José, o caminho para tu chegar do lado de fora é por aquela porta. Não, eu vou por aqui mesmo. E aí eu parto aqui correndo, me bato no vidro e me corto. A avareza leva o homem a ter prejuízos desastrosos. Deixa eu contar para você. Um dia eu era garoto, eu estava num culto, e foi levantada uma contribuição para a construção de uma igrejinha. E na hora, eu não tinha dinheiro, cédula, dinheiro. E eu ouvi dentro de mim, eu não tinha costume com essas coisas. Eu estava com um relógio Oriente Quartz banhado a ouro, que era um mimo de lindo. E dentro de mim, eu ouvi uma coisa assim: tu está sem cédula, mas tu está com um relógio, oferta o relógio. Falei: não é de Deus isso não. Eu falei bem assim: não é de Deus isso não. Essa voz está errada. Deus não vai querer o meu relógio não. Não é de Deus não. Não é de Deus não. Eu ouvi por 2 vezes essa coisa dentro do meu coração. E eu disse não. E eu perdi esse relógio. Na hora que eu olhei, que eu vi a hora, eu estava, por exemplo, aqui. Quando eu cheguei no portão, eu senti o braço leve, que eu olhei e não estava o relógio no braço. Eu e mais 2 amigos voltamos pelo mesmo caminho e procuramos e não achamos. Foi Deus que tomou? Não. Foi eu que andei pelo lugar que eu tinha desobedecido. Então, era mordomia, era administração. Eu não fiz administração, não administrei aquilo que Deus pediu. Não foi Deus que arrancou e jogou fora, gente. Entende isso? É a mesma coisa de você. Por exemplo, a sua mãe diz assim: meu filho, minha filha, está chovendo, não vai não, que está frio, tu vai gripar. Não, eu vou assim mesmo. E aí você gripa. Ah, a mamãe jogou uma praga, foi? Não foi praga da mãe não, foi a chuva mesmo que te gripou. Eu perdi porque eu não estava mais administrando aquilo que Deus tinha me dado. Eu não entendi que quem tinha me dado aquele relógio foi Deus. E por conta disso, eu perdi. Tá? Então, dificilmente hoje eu fico com relógio. Quando eu ouço no meu coração, eu digo: ó, toma aqui. Mas eu sei distinguir o que é a voz de Deus e o que não é, tá? Graças a Deus por isso. Então, entender que todas essas coisas, essas práticas,
é por liberalidade, um coração contrito é necessário. Então, infelizmente, o que eu presenciei daquele senhor foi prejuízos em cima de prejuízos. Aí já é uma arrogância e amor aos bens materiais. Amor aos bens materiais, tá? Foi esse mesmo senhor que um dia foi para um evento e tirou o sapato porque era novo e levou na mão. E na caminhada arrancou a unha. E os colegas correram para acudir. Ele disse: não, tá bom, ainda bem que não foi meu sapato. Ou seja, isso aí é sinal de avareza. Então o avarento, ele tem esse apego aos bens. Ele tem esse apego àquilo que é material, dificuldade com aquilo que é material. E ele faz qualquer coisa. Não lembra de um programa que tinha antigamente, vocês ainda têm, topa tudo por dinheiro? Menos o serviço cristão. Bom, falamos aqui sobre a ideia da barganha e a ideia da salvação relacionada com aquilo que você faz. Isso aí está fora de cogitação. Descarta, por amor de Jesus, tá? Não existe isso. Somos aceitos diante de Deus por causa do sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, mas pela graça. A entrega das nossas ofertas não é barganha, nem prática legalista. É liberdade. E lembra que toda a Escritura, todas as vezes que Deus tem uma grande obra a fazer, homens e mulheres liberavam o coração para a obra de Deus. E até no ministério de Jesus, a Bíblia diz que tinha algumas mulheres que eram mantenedoras daqueles 12 apóstolos e de Jesus, né? Isso é liberalidade. A teologia da barganha, ela faz com que você entenda que Deus vira as costas para você se você não fizer tal coisa, né? E que Deus só lembra de você se você fizer tal coisa, ou te obriga a... É mais ou menos assim. Faz com que você compreenda que em vez de orar, como Jesus disse, orar ao Pai, se vocês precisam de alguma coisa, essa ideia é: cobra a Ele, como se Ele estivesse devendo a você. E não é assim. Não é assim, tá? A doutrina bíblica, ela nos ensina liberalidade a partir do reconhecimento. Bom, dos dias de hoje, ou melhor, da era de Cristo para cá, a igreja, desde o seu nascedouro, que você vai ver a ideia das contribuições, e o próprio Jesus citando. Jesus combateu os fariseus e os hipócritas da lei da época, porque eles se justificavam na oferta e no dízimo. Eles se justificavam. E ofertas e dízimo não é para justificar-se diante de Deus, é apenas por reconhecimento, tá? E Jesus disse que eles se justificavam porque eu dou o dízimo do coentro, da hortelã, disso, daquilo outro. Se justificavam. Os mais santos do que quem não fazia isso. E Jesus disse: não deveis fazer assim. Deveis fazer sim essas coisas, mas acrescentado a essas coisas, uma vida de amor, uma vida de comunhão com Deus, em vez de ser apenas isso, tá? Então não foi uma ideia, vamos lá, o dízimo não foi uma ideia de Moisés, uma ideia legalista, uma ideia da lei. Ele começa lá, com Abrão. Quando nós citamos aqui aquele encontro com Melquisedeque representando a Cristo, antes da lei. Na verdade, a justificativa mais plausível para quem exime ou se nega, já falamos, que é o amor ao dinheiro. Geralmente as pessoas que criam obstáculos, desculpas, quando esse é o ensinamento oficial da igreja,
assim agem por conta de terem sido mais discipuladas ou porque são exatamente apegadas a bens espirituais. O dízimo como contribuição imposta. Há também aqueles que dizem que não devolvem seu dízimo hoje porque consideram uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. De acordo com aquele que assim pensa, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Dessa forma, entende que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser, com o valor que achar mais conveniente. Essa parece ser uma tese bastante piedosa. Contudo, não existe nem mesmo um único princípio revelado nas Escrituras sobre o lugar das ofertas no culto cristão. Quando Paulo lembrou à igreja de Corinto que era dever desta cuidar do sustento dos obreiros, ele recorreu ao princípio do dízimo levítico. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e o que serve ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Evidentemente o apóstolo Paulo estava falando do sacerdócio levítico. Se esse não era um princípio válido da igreja, da nova aliança, válido na nova aliança, então por que Paulo usou? Como viveria hoje um obreiro que fosse mantido por um crente que esporadicamente devolvesse seus dízimos e ofertas? Esse assunto, ou esses assuntos, graças a Deus, desde a minha juventude, eu nunca tive dificuldade nenhuma de entender, de compreender. E graças a Deus, o Senhor me ensinou de forma que eu sou dizimista, graças ao Senhor, ofertante, graças ao Senhor, oferta voluntária, oferta alçada. E hoje, quando eu estava vendo essa lição, eu me lembrei de um episódio. Eu tenho certeza que aqui tem pessoas com o mesmo fato. Por exemplo, a lei da semeadura. Quando você olha para um irmão e oferta na vida dele, Deus toca no teu coração e você lança uma oferta a um ser humano, um humano igual você. A lei da semeadura é certa. É certa. O próprio Deus te abençoa com saúde e com retorno. Irmãos, quem aqui não já fez isso? Deus tocar em teu coração e você lançar uma semente na vida de uma pessoa, uma oferta na vida de uma pessoa. E dias depois você recebeu o dobro daquilo, um presente maior, algo maior. A lei da semeadura. Aí eu tive pensando assim, que eu semeei na vida de uma pessoa esses dias e Deus fez assim algo tremendo. Aí eu tive pensando, se a lei da semeadura faz com que eu semeando na vida do irmão Disney, eu tenha retorno, e quando o meu coração se abre para semear no reino de Deus, e quando o meu coração se abre para semear na casa de Deus, claro, Deus faz coisas tremendas. E é difícil a gente dizer isso quando a gente não tem a prática, mas quando você já tem a prática, não tem dificuldade. Eu me lembrei agora que um dia eu pastoreava uma igreja e um dia uma irmã, ela chegou para mim e disse assim: irmão, eu vou fazer uma viagem longa. Na outra semana, eu recebi já minha aposentadoria, e eu estava aqui pensando, o que é que o senhor me diz? Eu dizimo ou não, porque eu preciso do dinheiro para viajar. Eu falei: Jesus, não deixa eu dizer nada de mim, nem nada errado para essa senhora, por amor de Deus, para não dar nada errado. Eu disse a ela: irmã, isso é um assunto tão pessoal da senhora e Deus. Mas no meu coração, se a senhora fizer com fé, Deus vai te responder de uma forma tremenda. Passou. Antes da viagem, ela me procura sorrindo e disse: irmão, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu disse a Deus: Senhor, eu vou viajar, mas eu vou tirar aquilo que é de fé. Eu vou tirar o meu dízimo, Senhor. E ela disse: meus filhos me ligaram, pagando as 2 passagens de ida e de volta, e ainda mandaram dinheiro já para mim, antes de eu chegar lá.
sinais de aprovação de um Deus que não viu o dinheiro que ela colocou no envelope, mas viu o coração dela. Viu o coração dela. Deus não recebe nada por barganha, mas recebe quando é feito pela fé. Deus não precisa ser colocado no canto da parede e você cobrar dele. Mas quando nós fazemos por fé, ele responde. Mordomia cristã é saber administrar, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que porventura o homem venha possuir. Esse princípio é claramente ensinado por Moisés, Deuteronômio 8, 18. Vamos ver aqui rapidinho, 8 e 18. Eu vou ler antes do 18. Vou ler a partir do 11. Deuteronômio 8 e 11. Quando Deus disse para Moisés assim: guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes, de escorpiões, e de terra seca em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim fazer bem. E digas o teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Deus está corrigindo Moisés, para ele não elevar o coração, e quando ele estiver bens, riquezas, dádivas e muitas coisas, ele dizer: foi a minha força que me deu. Aí o 18, Deus diz assim: antes te lembre do Senhor teu Deus, que é ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar sua aliança que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. E normalmente, hoje melhorou muito, mas antigamente, quando se via uma pessoa de muitos bens vir para a igreja, era um horror, irmão. Eu não sei na sua época e na sua denominação, mas era um horror. Era tido como um herege. Olha, entrou um herege na igreja hoje. Era complicado, porque era visto como dádiva do próprio inimigo. As pessoas que tinham muitos bens, o povo achava que era o inimigo que dava. Satanás não tem nada para dar a ninguém, não. É Deus quem dá. Olha o versículo que foi lido, 18. Não se esqueça que é o Senhor Deus que te dá bens. É o Senhor Deus que te dá força para adquirir riqueza. Força aqui é trabalho, é inteligência, é mão de obra. Não é aquela riqueza que você fica sentado e diz: Deus me dá, me dá, me dá, me dá. Não, é reconhecer que Deus dá força para você trabalhar e adquirir aquilo que você sonha. Aqui está o texto que desconstrói a ideia da falta de mordomia. Ou seja, reconhecer que é Deus quem dá saúde é uma prática de mordomia cristã. É Deus, portanto, a fonte. Assim o sábio Salomão sabia que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como fonte provedora de tudo. E aí vem a ideia de mordomo, que é dispenseiro, aquele que cuida da despensa, aquele que administra o que está na casa, como foi o caso de José, de Eliezer e tantos outros, tá? Outro princípio igualmente importante no que concerne a mordomia cristã está no fato do homem ser dispenseiro das coisas que Deus criou. Esse fato já aparece no início da criação, quando Deus cria um jardim e pôs o homem, olha aqui o texto, ó, Adão, né, o homem para cuidar dele. Falei há pouco disso.
Para se compreender a mordomia bíblica, faz necessário saber que nós somos dispenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata desse assunto na esfera ministerial, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. E aqui, nesse texto, entra a avareza como um dos grandes pecados da humanidade, tá? A avareza. A avareza, ela impede que eu ajude alguém. A avareza impede que eu seja comunicativo. A avareza impede que eu me aproxime de alguém, para que aquele alguém não venha precisar de mim. Já viu a ideia de claro que é por infantilidade, uma criança que normalmente recebe um doce, e quando ele vê outro menino, ele coloca o doce, esconde o doce. Claro que é por infantilidade, mas já é uma natureza 100% humana de minha farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu não gosto, eu tenho horror a essa frase, gente. Por amor de Deus, isso não é de cristão, não. Como não é de cristão sair explorando ninguém? É o que eu digo sempre. Os dois extremos são perigosos, tá? Os dois extremos são perigosos. Então, a avareza entra na mesma lista de adultério, de idolatria, de ladruice, de bebedice, de homossexualidade e tantos outros. Está na lista de 1 Coríntios 6,9. A avareza também é um pecado gravíssimo. E diz que os avarentos não herdarão o reino de Deus. Então, o que é mordomia cristã? É não fazer pelo grito, é não fazer pelo desespero, é não fazer pela obrigatoriedade religiosa, mas reconhecer Deus como Criador da minha vida e da sua vida, e colocar isso em prática, tá? Colocar isso em prática. O que Deus quer é aquilo que o apóstolo Paulo disse à igreja sobre as contribuições para a igreja de Jerusalém, que estava vivendo uma crise financeira desesperadora. E Paulo então coloca aquilo em clareza e levanta uma contribuição voluntária. A palavra para isso é amor e reconhecimento àqueles que sofrem e estão precisando. Eu vou repetir uma coisa aqui que eu estou dizendo sempre. É preciso ter cuidado e saber a fonte da necessidade. Eu contei já algumas vezes que certa feita eu estava indo nós estávamos com um trabalho a fazer em Alagoinhas, na área de comunicação, e na saída eu passei numa farmácia para comprar um remédio, e já entrar no carro e sair para Alagoinhas. Quando no caixa chegou um rapaz e ele trocou R$ 95 de moedas por cédula, fazendo sabe o quê? Pedindo, que estava com fome, pedindo. E aí ele dizia assim: já ganhei meu dia, vou para casa descansar. E ele estava com algumas cédulas na mão que já tinha trocado na mesma farmácia. E esses dias eu vi pessoas da linha de grandes atacadões dizer que essas pessoas têm trocado 30 moedas por dinheiro em cédula, e são pessoas, e a pessoa me disse assim, são pessoas dependentes, usuários de drogas, e quando você não dá, esbraveja, lhe xinga. É preciso ter cuidado com essa questão de doação, muito cuidado, para não estarmos sendo escravos do próprio inimigo. Eu vi um camarada essa semana na rua, vendendo uns caramelos, um garoto novo, de uns 20 e poucos anos. Eu disse, saudei com um bom dia e perguntei a ele assim: qual é a tua profissão? Ele disse: aqui, vendendo bala. Eu falei: não, rapaz, é a tua profissão, tu é um garoto novo. Ele disse: eu não tenho profissão nenhuma não. Já falou assim meio grosso, né?
Falei, ô meu jovem, deixa eu te dar uma dica. No Senai tem tanto cursos bons, profissionalizantes, que com taxas baratas você consegue fazer, curso de mecânica, curso de eletricista, até de pedreiro. Eu estudar? Eu não estou querendo nem trabalhar mais, quanto mais estudar. É preciso ter cuidado com essas pessoas que sugam aqueles que estão. Doar, dar e ter um coração bom, é preciso ter muito cuidado hoje em dia. Muito cuidado. Nós temos alguns episódios bem claros disso. Bem claro, na nossa cara. Nas ruas. Pessoas que pedem. E quando você dá algo que ele olha assim, ele simplesmente joga fora. Seja comida, seja uma roupa, simplesmente joga fora. Tá? Eu vou repetir uma coisa que está dentro da linha de raciocínio do irmão Humberto. Essas coisas sugam a gente e esgotam a gente. Em vez de estarmos praticando a mordomia cristã, estamos sendo escravos de um mal, de um ciclo vicioso. De um ciclo vicioso. E a maioria dessas pessoas, como esse jovem, não quer trabalhar, não quer fazer nada, tá? Nada da vida. Quer apenas sugar daqueles que doam. Queridos, voltando para aqui. Quando nós não demonstramos amor, quando nós esquecemos da hospitalidade, quando nós esquecemos da fraternidade, quando nós esquecemos do amor cristão, nós estamos esquecendo dos princípios. Aqui é uma das linhas da mordomia cristã. É uma das linhas. A mordomia cristã atinge aqui uma série de coisas que deve ser praticada pelo cristão. Quer ver? A questão, irmão Humberto, é a seguinte: as pessoas se apegam que fazendo o financeiro, as outras coisas estão liberadas. O perdão dos pecados está liberado e tantas outras coisas mais, por conta de um ensinamento falsificado, tá? Outros deixam de fazer achando que não há necessidade nenhuma de fazer. Problema deles. Mas que não é uma questão de necessidade por Deus estar carente. Por amor de Deus, não é isso. Não é uma questão de esmola, é uma questão de reconhecimento, de oferta. Eu fui criado numa família e eu lembro que eu tinha ali 8, 10 anos de idade. Meu pai plantava muita roça, de tudo que a roça dá, ele tinha. Os vizinhos também plantavam e tinha. E aí papai pegava o jumento, colocava a cangaia e as cofas, né, o caçoar, e enchia de coisas. Aí ele dizia, isso aqui é de fulano, isso aqui é de fulano, isso aqui é de fulano, isso aqui é de fulano. Vai levar. E eu ficava me perguntando assim, para quê? Fulano também tem, fulano também tem, fulano também tem. Eu vou na casa das pessoas que já têm, levar uma coisa que eles plantaram e também tem. Eu não entendia aquilo de hipótese nenhuma. Na minha cabeça não entrava. Deixa eu falar para vocês. Só que a mesma carga voltava cheia com outras coisas. Era uma mordomia. Era uma prática da mordomia daquilo que Deus dava. Todos os vizinhos tinham. É um reconhecimento do amor ao semelhante, ao próximo, ao amigo, ao vizinho, etc. Não era uma esmola. Era um presente. O outro tinha um milho. Mas a ideia do velho meu pai de criação era, ele precisa comer também do milho que a terra deu para mim. E aí voltava outra melancia da roça do outro vizinho, voltava o amendoim, voltava isso, o animal voltava com a carga cheia de novo. Porque era ofertado de coração. Isso são princípios. É mordomia, é administrar. É administrar. E os últimos dias, essas coisas estão acabando. Graças a Deus, que a comunidade onde nós congregamos tem essa prática. Do nada você vê, eu já vi aqui cenas interessantes, do nada alguém chega com uma sacolinha com um mimo dentro e entrega a alguém.
Aí você pergunta, é aniversário? Não, eu trouxe. Essa prática é linda. Lembra daquele dia que o pastor colocou aqui o dia da amizade, a troca de presentes? Isso é lindo demais. É prática de mordomia. O assunto de hoje é porque está tendo muito combate, sutilezas. Você encontra na internet hoje vídeos e mais vídeos combatendo contra a prática da oferta, contra a prática do dízimo, contra a prática das contribuições. E precisamos entender que são ataques sutis do inimigo para que a obra de Deus paralise, para que a obra de Deus pare. E outra coisa, eu vou repetir uma coisa que eu disse no início da lição. Antigamente os ataques eram violentos e com forças. Então hoje são ataques sutis, a nível perfumado, que aos pouquinhos sorrateiramente tira do seu coração a ideia dos princípios e valores éticos da cristandade e da prática cristã, dos princípios bíblicos, indispensável à nossa caminhada, seja ele da antiga aliança, seja da nova, seja prevendo para o futuro, seja qual for. Nós precisamos compreender, e eu vou repetir, não é para a salvação de ninguém, mas o salvo reconhecer a Deus, ser um dizimista e um ofertante, não por força nem por violência, mas por amor no coração. É necessário que nós compreendamos que não vai te fazer falta nenhuma, ao contrário, Deus vai te abençoar, não é barganha, é semente plantada no reino de Deus. Dentro desse contexto, para encerrar, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis e como tal deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar os dízimos e a oferta na obra de Deus são privilégios e não cargas. Por isso que não é obrigatório, é dever. Por isso que não é obrigatório, é reconhecimento, tá? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça para compreender e que venhamos fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque Deus não recebe nada de coração rancoroso. Caim e Abel é exemplo disso. O culto de Abel e o culto de Caim. O culto de Abel foi aceito por Deus e o de Caim não foi aceito. Foi o que Caim levou? Não. Foi a forma pelo qual o coração de Caim estava, cheio de rancor e de ódio. Ele apresentou um culto superficial, apenas com material, apenas com os bens, mas o coração estava longe de Deus. Que possamos fazer todas estas coisas, primeiro com a alma e com o coração, depois a Bíblia diz que Deus o abençoará quem faz com alegria. Amém?